E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui para tirar algumas dúvidas que surgiram no meu vídeo anterior, né, onde eu falei sobre a diferença entre Estados Unidos e Brasil, sobre a diferença não, sobre a relação entre Estados Unidos e Brasil. Agora eu quero falar um pouco sobre as diferenças de colonização entre os dois países. Por quê? A gente sabe que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? O Brasil é a oitava ou sétima maior economia do mundo, né? Dependendo de como se analisa, né? Inclusive saiu um dado ontem que o Brasil ia se tornar a 12ª maior economia do mundo no PIB nominal, né? E esse dado ele tá correto e tal, né? Mas isso é derivado, é devido à alta do dólar. Então, por o PIB nominal ser calculado em dólar e a nossa moeda estar desvalorizada, o nosso PIB vai diminuir de tamanho. Isso não quer dizer que nós vamos ficar mais pobres. Não, porque nós não temos uma inflação tão alta, nós não estamos empobrecendo tanto assim. Então, por isso existe um outro cálculo, que é o PIB por paridade e poder de compra, né? Que não leva em conta o câmbio. E nesse ponto o Brasil está na oitava colocação. Nós somos a oitava maior economia do mundo, né? Inclusive maior do que França e Reino Unido. Vocês podem dar uma pesquisada bem simples e vocês vão encontrar esses dados aí. Bom, no PIB, paridade de poder de compra, os Estados Unidos já não é mais a maior economia do mundo. Quem é a China. Tá? Mas aqui o vídeo, então, seria mais para explicar para vocês a diferença da colonização entre Brasil e Estados Unidos, assim, e por que motivos o Brasil é um país subdesenvolvido e por que motivos os Estados Unidos é um país desenvolvido. Primeiramente, então, a colonização nos Estados Unidos se deu de uma maneira diferente da nossa, né? Eles tiveram uma colonização do tipo povoamento e nós tivemos uma colonização do tipo exploração. Tá? Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, né, eles perceberam, o clima não é igual ao nosso, a população não vai gostar de vir para o Brasil, então por que trazer colonizadores? Nós vamos trazer pessoas para explorar o território. De que maneira? Sei lá, primeiro vamos catar minério, vamos ver se a gente encontra minério no Brasil. Eles inicialmente não encontraram, depois obviamente teve em Ouro Preto, né? Existia também uma disputa pelas minas de Potosí que ficam na Bolívia, em que o Portugal perdeu, né, para a Espanha, né? Isso ficou tudo sobre domínio espanhol, então o Brasil, a primeira atividade econômica, extração de pau-brasil, como vocês sabem. Depois, então, veio a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar, né? E aí a gente vai ter grandes explorações, e aí inicialmente começaram a escravizar os indígenas, e depois, então, começou o tráfico de negros, né, para o nordeste do Brasil. Nos Estados Unidos aconteceu algo de certa maneira um pouco parecido, né? Por quê? Porque o sul dos Estados Unidos ele tinha um clima mais parecido com o clima do Brasil, assim, um clima mais subtropical, mais ou menos como é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, um clima subtropical, né? Então ali nessa região se criou sim uma certa colônia de exploração, né? Colônias de exploração. Então os estados do sul dos Estados Unidos têm mais essa característica de colônia de exploração, enquanto os estados do norte dos Estados Unidos foram colônias, agora eu esqueci o nome, colônias de ocupação. Né? Então o que é uma colônia de ocupação? Então vinham famílias, né, vinham se estabilizar, elas não vinham com a intenção de voltar de volta lá para a Inglaterra, ou para a Irlanda, ou para a Escócia. Eles vinham com a intenção de ficar ali e morar ali. Né? Beleza, né? Só que isso ajudou muito no desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil, colônia de exploração, era escravo, era o senhor do engenho lá, mandando em tudo e deu, era isso. Né? Ficava por aí. Não se desenvolvia, por exemplo, infraestrutura, não se desenvolviam cidades, não existia nem correio no Brasil naquela época, não existia banco no Brasil, tudo era controlado por Portugal. Já nos Estados Unidos, então, a colonização ela se deu de uma maneira bem diferente, né, no norte, né, e no sul, o sul também um pouco mais, não tão igual ao do Brasil, inclusive porque os portugueses, culturalmente, eles eram diferentes dos ingleses, então por isso que teve essa diferença de colonização. E também a Inglaterra já na época era maior do que Portugal, tinha muito mais população então para tirar de lá e
e colonizar outros países, né? Por isso que a gente vai ter também outras colônias de povoamento dos ingleses, que é o Canadá, né? Junto com os franceses que colonizaram o Canadá é 70% inglês e 30% francês. Depois a gente vai ter também a Austrália, a Nova Zelândia, né, que são países que se desenvolveram, né, porque foram colônias de colonização, colônias que não eram de exploração, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, dizer, explicar essa diferença e por que o Brasil então não é um país desenvolvido, né? Uma coisa importante, né? Depois de um período aí o governo Dom Pedro II, né, ele entrou com uma política de branqueamento da população, né? Foi quando ele tornou possível, né, e tentou fazer políticas para trazer mais imigrantes europeus para o Brasil. Então é bem bizarro, mas realmente existiu uma política de branqueamento da população, porque a população brasileira na época era formada por alguns portugueses e indígenas, que foram praticamente todos devastados ali por 1840, 1850, praticamente não tinha mais indígena no Brasil, e negros escravos, né? Então começou a chegar os primeiros alemães, que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, vieram depois os italianos, né, para a região de São Paulo, Rio de Janeiro também, Espírito Santo também, né, e toda essa região sul e sudeste do Brasil, então, teve uma colonização, um grupo de italianos, alemães e poloneses, russos, libaneses, depois veio gente de tudo que é lugar, aqui veio japonês também, fugindo da Segunda Guerra, então, quer dizer, veio muita gente da Europa e da Ásia para cá, e isso fez com que algumas regiões do Brasil se desenvolvessem de uma maneira diferente. Por quê? Primeiro porque existiu uma certa reforma agrária, não é reforma agrária, mas uma distribuição de terras, né? As pessoas que vinham, né, da Alemanha, da Itália, recebiam 25 hectares de terra, uma colônia de terra, né, que eles chamavam, né? E aí, claro, né, com terra e essas pessoas já sabendo como é a vida no mundo capitalista, né, tendo alguma profissão, sabendo como é cultivar na terra, eles viviam de uma maneira diferente. É diferente do negro escravo lá do Nordeste ou da região do Rio de Janeiro ali, né, que não tinha ele foi liberto, sem terra, sem instrução, sem saber nem o que é dinheiro, porque o cara era escravo. Então vocês imaginem como é a diferença, né, desse povo que veio aqui para o sul para esse povo que lá do Nordeste. Então por isso também explica um pouco essa diferença social entre a região sul e sudeste do Brasil com a região nordeste e norte, né, que é um pouco mais esquecida, né? O norte ele teve o ciclo da borracha, né, as drogas do não sei o que lá do sertão, que também fizeram com que essa região norte fosse colonizada um pouco pelos nordestinos e também lá como era uma região mais distante, mais inóspita, houveram então poucas incursões dos portugueses, então eles não conseguiram matar todos os índios daquela região lá, por isso a região norte tem na sua característica étnica uma influência maior dos indígenas, tá? Por que o Brasil se assemelha de certa maneira com os Estados Unidos? Porque nós Brasil, e eles, Estados Unidos, somos multiculturais e multirraciais, multiétnicos, somos países multiétnicos. Ah, mas todo país é multiétnico. É mentira, não é verdade. A gente vai pegar uma Rússia da vida, não é multiétnica. De certa maneira existem povos diversos que vivem lá, né? Mas o Japão não é multiétnico. Se a gente for pegar o Paraguai, não é multiétnico, eles têm muito mais tupis, mais guaranis lá na sua população. A Bolívia também tem uma influência muito maior dos indígenas. Nós aqui no Brasil nós temos etnias afro-americanas, nós temos os ameríndios, nós temos europeus, nós temos todo tipo e mesclado ainda por cima. Então isso dá uma riqueza cultural muito grande para o nosso país. E também nos faz se assemelhar de certa maneira com os Estados Unidos, porque eles também têm muito disso, dessa mescla cultural, né? O que diferencia um pouco é a questão do racismo, né? No Brasil esse racismo ele é muito mais social do que racial. Lá nos Estados Unidos existem guetos, né? Sempre existiram, e isso vem da cultura do inglês, né? Então eu acho que o meu vídeo está chegando por aqui.
10 minutos de vídeo, cheguei ao meu final. Sigam o meu canal, sigam no Instagram, vou postar isso aqui onde der para eu postar. E assistam e curtam o meu vídeo aí. Feito?